Torcedores pernambucanos, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, mais uma sexta-feira e com ela sempre os destaques de seleções que participarão da edição da Copa do Mundo no Catar em 2022. E hoje é a vez de falar sobre a seleção do México, a seleção mexicana de futebol. Já deu trabalho em outras edições para o Brasil, para a Argentina. Então é um México que vem para a sua 18ª participação em Copas do Mundo, a 8ª seguida, e a partir de agora o assunto será a seleção mexicana aqui no nosso canal. É como dito, mais uma classificação do México à Copa do Mundo, praticamente domina quando o assunto é jogar na CONCACAF. O México é uma seleção com bons valores, jogadores que atuam em sua maioria na convocação da seleção no futebol local, mas tem bons destaques individuais também no futebol europeu. É um México que conseguiu essa classificação com 28 pontos naquele octogonal, onde avançam 4 seleções para a fase de Copa do Mundo, 3 com vagas diretas, 1 para repescagem, e o México foi o segundo colocado com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, um ataque bem produtivo, de um México que não teve tantas dificuldades para garantir a sua vaga em mais um Mundial. Mas o México está querendo quebrar uma escrita. Desde 1994 que o México não avança a uma fase de quartas de final. Já esteve nas quartas de final em 2 edições. Foram as melhores edições até do México em Copas do Mundo. 2 sextos lugares em 1970 e 1986. Mas de lá para cá, de 94 para cá, o México tem esbarrado nas 8ª de final. E mais uma classificação para tentar, quem sabe, quebrar nessa questão das 8ª de final. E com uma seleção com valores bem experientes, jogadores jovens também, tentando ali figurar como protagonistas desta seleção, podem, quem sabe, levar ao México um caminho interessante neste Mundial. O México que, nesta edição do Mundial do Catar, está no grupo C. Caiu numa chave com Argentina, com Polônia, com Arábia Saudita e faz a sua estreia no dia 22 de novembro, à 1 da tarde, horário de Brasília, contra a Polônia no estádio do Porto de Doha. Então aí a estreia da seleção do México. Destacar também que a opinião que eu deixo em relação à seleção mexicana é justamente a utilização, lógico, dos jogadores que atuam em casa. Eu considero uma das ligas mais fortes da América, sem dúvida. A Liga Mexicana promove a vinda de jogadores de outros países. São equipes que têm um poderio financeiro interessante, que disputam a Liga dos Campeões da CONCACAF, sempre pelo título. Campeonato Mexicano, a Liga do México é muito disputada, também tem jogadores brasileiros lá. Então, assim, até em comparação, por exemplo, o Brasil não utiliza tantos jogadores que atuam no futebol brasileiro como o México utiliza os jogadores que atuam na liga local. Então fica de exemplo, mas nem tudo são flores, porque a gente sabe que quanto maior o número de atletas que atuam no velho continente, mais competitiva a seleção fica. E neste caso do México, talvez seja a virada de chave que esteja faltando nessa equipe para que de fato o México possa ser um protagonista. Não vai pegar uma chave fácil, a gente apresentou há pouco. Tem a Polônia do Lewandowski, tem a Argentina, que é considerada a favorita, a Arábia Saudita, que também faz boas partidas, faz bons jogos, gosta de endurecer o caldo para outras seleções. Então o México vai ter que provar para si que de fato merece uma vaga na fase seguinte da competição e tentar furar essa barreira das 8ª de final. O México é gerido pelo Tata Martino, o Gerardo Martino, que treinou já a equipe do Barcelona. O Tata Martino, experiente técnico, que inclusive está na seleção mexicana desde 2019. Um treinador de muita experiência e um cara que pode ajudar bastante a seleção do México nessa caminhada da Copa do Mundo. Mas tem muitos valores individuais do meio para frente. É uma seleção que no ataque se destaca porque tem jogadores que já estão aí há alguns anos no futebol europeu e também velhos conhecidos da casa. E a gente já começa com os destaques, trazendo aqui alguns dos jogadores do México que podem ser aí decisivos para essa campanha de virada de chave do México, pensando, quem sabe, em ser uma das 8 melhores seleções do mundo.
A começar pelo goleiro Ochoa, experientíssimo goleiro Ochoa, 36 anos de idade, né, experiência de sobra, né, no gol mexicano. Há 3 temporadas defende o América, que é o clube local, o América do México, conhecido América do México. Aí já teve várias passagens pelo futebol europeu, já foi goleiro do Standard Liège da Bélgica, teve 2 passagens em clubes da Espanha, pelo Granada, pelo Málaga, e também já defendeu as cores do Ajaccio da França. Então acredito que o gol não está em em grandes mãos, né, em grandes luvas, podemos dizer, do Ochoa, que vem se consolidando, né, como o goleiro já há alguns anos, o goleiro titular da seleção do México. A gente já passa por uma outra figura, Herrera, 32 anos de idade, jogador que nesta última temporada jogou com a camisa do Atlético de Madrid. No entanto, pelos rumores de mercado, Herrera está para se transferir para o Houston Dynamo, da Liga Norte-Americana, da MLS, que a cada ano que passa vem ganhando mais jogadores mexicanos e do mundo todo. Foram 7 temporadas, acredito que os momentos mais marcantes da carreira de Herrera foram mesmo com a camisa do Porto de Portugal. Então, mais um grande valor, um bom valor dessa equipe mexicana, o Herrera. Mas um jovem, agora, já que começamos com 2 experientes jogadores, Diego Lainez, 21 anos de idade, jogador que atua com a camisa do Betis há 4 temporadas. É um atacante que atua pelos lados do campo, tem poucos gols na carreira, mas muita velocidade, aquele cara da quebra de linha, aquele cara do drible. Em algumas formações não aparece como titular, mas é um importante jogador que faz parte também desse processo de rejuvenescimento da seleção mexicana. Então, o Diego Lainez é um dos destaques dessa equipe também do México. A gente traz a presença de Tecatito Corona, ou Jesus Corona, como queiram. Jogador de 29 anos, após 7 temporadas no Porto, assim como o Herrera, né, um jogador que nesta temporada vestiu a camisa do Sevilha. Ele assinou contrato, inclusive, com o Sevilha até a metade de 2025. É um jogador que nesta temporada tem 22 jogos, 2 gols e 4 assistências. Na Europa, já defendeu aí as cores do Twente, da Holanda. Raúl Jiménez, não tem como citar a seleção do México sem citar o experiente atacante de 31 anos, que há 3 temporadas defende as cores do Wolverhampton, da Inglaterra. Nesta, inclusive, 36 jogos, 6 gols, 5 assistências. É o cara que é o centroavante da seleção do México e já defendeu aí equipes na sua carreira como o Benfica e também como o Atlético de Madrid. E para mim, como um dos principais destaques da seleção do México em seu ataque, é justamente Irving Lozano, 26 anos de idade, atacante que também atua pelos lados do campo, né, e está aí há 3 temporadas defendendo a equipe do Napoli, na Itália. Né, ele ganhou projeção com a camisa do PSV Eindhoven, da Holanda, e nesta temporada com a camisa napolitana, 37 jogos, 6 gols e 5 assistências. Então aí um pouco do Irving Lozano, atacante da seleção mexicana e um dos destaques da equipe, essa equipe que tem outros grandes nomes, né, como o Rodríguez, como o Andrés Guardado, como tantos outros jogadores que fazem, né, Andrés Guardado, perdão, jogadores que fazem aí, compõem essa seleção do México. E é dessa composição da seleção mexicana que a gente traz aqui a formação para o torcedor conferir como o México se comporta na maioria das partidas. Colocando na tela para o torcedor uma formação com Ochoa no gol, na maioria das vezes Sánchez na direita, Montes e Araújo a zaga e o Arteaga no lado esquerdo. A dúvida é do cara da guarnição de defesa, quem tem aí a qualidade para sair com um bom passe, né? Se o Andrés Guardado ou se o Álvares. Rodríguez faz a meia com o Herrera, né? Jogador citado há pouco, e o ataque que a gente citou todinho aqui, o Jesus Corona, o Tecatito, o Lozano e também o Raúl Jiménez, ou até mesmo em alguns momentos a presença de Funes Mori no comando de ataque da seleção mexicana. Um pouco sobre o México, que já foi calo do Brasil em algumas edições de Copa do Mundo, de Copa América, né, amistosos, né, uma seleção não tão fácil de se enfrentar e que estará em mais uma vez na edição do Mundial, né, tentando, quem sabe, como dito, ultrapassar essa barreira das oitavas de final da Copa do Mundo, que é um desafio enorme para a seleção mexicana. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo
e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!